Aqueles que têm acompanhado, que têm lido o livro de Jonas, sabem o quanto Deus é paciente com este homem. Ele dá uma segunda oportunidade de ouvir a palavra que na primeira vez ele rejeitou. É um grande privilégio. Podemos imaginar, né, alguém que você confiava e essa pessoa o decepcionou. Será que você daria a ela uma segunda chance? Alguém que trabalha no banco, como já aconteceu aqui no nosso país, e esse funcionário no banco, seja gerente ou tenha outra função, ele mesmo planeja o roubo, ele colabora para o roubo daquela agência. Será que os donos desse banco contratariam ela novamente para trabalhar no banco? Na mesma agência, onde ela colaborou com os ladrões? Uma loja de joias, que a pessoa que estava ali trabalhando colaborou com assaltantes, e aí essa pessoa, depois de cumprir pena, volta àquela loja e perde uma oportunidade de emprego. Será que o dono daquela joalheria ali daria a ele uma segunda oportunidade? Nós vimos o quanto Jonas estava dando, né, trabalho ao Senhor, mas com a paciência e a misericórdia do Senhor, não deixou de continuar trabalhando, moldando aquele coração, libertando, para que ele pudesse conhecer mais da graça de Deus, o amor de Deus, e percebesse, né, o quanto ele estava preso a vaidades e como ele poderia de fato se sentir profundamente abençoado pela insistência de Deus em mover a sua vida. E a palavra de Deus, ela vem de diversas formas no nosso coração. Eu li de um homem, um jovem, mas que passou essa experiência na sua juventude, né, viajando para encontrar um sentido na sua espiritualidade, foi para a Índia, foi para vários lugares, né, e em uma determinada cidade, sentado ao lado de um restaurante, com fome, sem dinheiro, com um mendigo, um andarilho, de repente se aproxima um garçom e lhe entrega uma caneca de chocolate quente e um croissant, não sei se salgado ou doce. E esse rapaz disse: olha, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como pagar. E o garçom disse: é aquela senhora que está saindo ali, ela que pagou, pediu para trazer para você. E esse jovem tinha tido contato com a palavra de Deus, resistiu, insistiu em viver aquela vida de aventuras amorosas, drogas e tudo. Ele disse que aquela caneca de chocolate quente e aquele croissant trouxe ao coração dele a ternura daquelas mensagens, daquelas leituras que ele tinha feito da palavra de Deus. Naquele momento, a palavra de Deus veio a ele encarnado naquela caneca de chocolate quente e naquele croissant. Ele sentiu que era Deus falando. E aquilo fez uma guinada na vida daquele homem. Saberia aquela mulher que com aquele pequeno gesto Deus iria usar para que a palavra que foi uma vez lançada naquele coração voltasse novamente? Porque depois esse jovem se tornou um escritor, ouvido por intelectuais, ouvido por pessoas da rua, por pessoas simples, mas pessoas eruditas também, falando do Evangelho, falando do reino de Deus. Saberia aquela mulher que ele nunca pôde conhecer, e que talvez ela também aqui não vá saber, que aquele pequeno gesto serviu como instrumento de Deus para trazer a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus usou um grande peixe, que Jonas ficou um tempo ali, no silêncio, na escuridão, remoendo suas lembranças, suas razões, seus motivos, e como um útero, né, ele sendo moldado para nascer de novo, numa nova perspectiva. Mas é muito interessante quando nós vamos aprendendo a ler a palavra de Deus insistentemente, dia a dia, e
E essa leitura da palavra de Deus, ela vai se aprofundando. Porque, já dissemos aqui, a palavra de Deus ela tem camadas. Há pessoas que falam na primeira camada, é aquela leitura superficial. Por exemplo, no livro de Jonas, vai ficar aquela leitura infantil do grande peixe, e de um ou outro detalhe, mas não vai além disso. Às vezes uma leitura, como nós comentamos no domingo passado, né, a chamada síndrome de Jonas, onde alguns psicólogos, psicanalistas, né, vão trabalhar a ideia de que a síndrome de Jonas é você não confiar no seu potencial, você não ir atrás dos seus sonhos, mas você recuar. Mas não é disso que a mensagem do livro de Jonas está falando. Não está falando de ele desenvolver o seu potencial, está falando de uma missão, de uma vocação de Deus para ele, e da recusa dele desse projeto de Deus. É a eterna guerra da natureza humana contra Deus. Então, há algumas leituras equivocadas dentro do livro de Jonas e superficiais, né? Mas nós precisamos, com a graça de Deus, ter a oportunidade, né, de avançar na leitura da palavra de Deus e essa leitura ser mais profunda. Mas isso leva tempo, precisa de investimento, das nossas energias, do nosso interesse. É uma coisa trabalhosa, insistente, que o nosso coração vai sendo arado pelo Espírito Santo, e como a parábola do semeador, a terra dura, pisada pelos homens, tem que ser marcada, ferida pelo arado, espinhos têm que ser arrancados, pedras têm que ser afastadas, até que a terra esteja macia, pronta para germinar a semente. Então a palavra de Deus ela precisa, né, desse investimento para que nós cheguemos cada vez mais a uma leitura mais profunda. Então, por isso é bom você ter a Bíblia, a sua Bíblia, uma caneta, um lápis, né, e você anotar algumas coisas das suas leituras, dos seus estudos, para que você veja a conexão que a palavra de Deus tem. Nossa Bíblia, né, ela tem 66 livros, porque ela está fundamentada no cânone hebraico para o Antigo Testamento e no cânone grego para o Novo Testamento. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais, um acréscimozinho aqui e ali, porque ela pega a versão da Septuaginta, né, a tradução grega, que tinha esses livros, né, mas tinham em apêndice, não eram entendidos como livros inspirados, mas poderiam ser lidos como livros devocionais, né, que nós também lemos, né? Então, é importante que você veja que a Bíblia não é uma concha de retalhos. Ela tem uma conexão, ela está ligada. Há uma linha vermelha que vai de Gênesis ao Apocalipse. Aquilo que Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Você percebe, por exemplo, que quando lá no ventre do peixe, Jonas, na sua oração, que é derivada, nós vimos ali várias partes de salmos. Ele aprendeu a orar com os salmos. Em determinado momento da sua oração, ele fala que ele deseja que essa sua oração chegue ao templo do Senhor. Agora, qual é a relação de Jonas, essa oração do templo do Senhor, que tem o tabernáculo, né, como o seu antecedente, aquilo que vem antes, né? Qual é a relação? Se você já tem uma familiaridade com a leitura da palavra de Deus, você vai fazer essa conexão com essa linha vermelha. Qual era o espaço mais sagrado que tinha no tabernáculo e tinha no templo? Porque o desenho das salas do tabernáculo, desde o pátio, foi reproduzido no templo. Enquanto um era móvel, caminhava com o povo, o outro era fixo, em Jerusalém. Mas qual era o espaço mais sagrado? O Santo dos Santos. Tinha um pátio, um altar, o sacrifício, representava a cruz do Senhor Jesus, a bacia, né, para as purificações, né? Depois a primeira parte, o lugar santo, com o candelabro ali, menorá, 7 braços,
representa a luz do Espírito Santo. A mesa ali com 12 pães, né, representa o povo de Deus. Né? A cortina e lá o lugar mais santo, a arca da aliança, uma caixa de ouro, um baú de ouro com 2 querubins esculpidos na tampa, e dentro tinha a lei, o ramo da escolha de Arão como sacerdote e um pratinho com um pouquinho de maná. A lei, o sacerdócio, a providência de Deus. Os 3 estavam ali. Mas olha, aquela santidade que era representada pela lei, pelo sacerdócio, pela provisão de Deus, para nós é condenação. E nós não cumprimos aquela lei, nós não cumprimos adequadamente, né, o ministério de sacerdócio. Nós, como povo de Israel, renegamos a providência do Senhor. Mas aí entra o sangue do sacrifício de perdão, o sacrifício anual de expiação, era derramado sobre a tampa. E ali nós éramos e somos aceitos. Olha que coisa maravilhosa. Toda a palavra de Deus fala da promessa que Deus iria providenciar para nós, que Ele iria cobrir os nossos pecados, retirar os nossos pecados. Então a lei está ali, nós não conseguimos cumprir, mas o sangue que nos purifica foi derramado, e a transformação da nossa vida é feita. Então este homem condenado nas profundezas do oceano, ali no mar, ele pede a sua oração e ele olha para o templo, porque ele sabe que lá tem o sangue da expiação. E a tampa era chamada propiciação, né? Deus foi, por causa do sangue, Deus se torna propício a nós, Ele se torna favorável a nós. E essa conexão, esse entendimento é importante, para que a nossa leitura da palavra de Deus não seja fragmentada, não seja essa leitura de horóscopo, né, de caixinha de promessa. Diga uma palavra para mim e tira aleatoriamente um versículo fora do contexto. A Bíblia não é para ser lida assim. A Bíblia é para ser devorada como um pão diário, constante em toda a nossa vida. Mas veja algo mais profundo ainda nessa história de Jonas com relação ao plano de Deus para a nossa redenção. Jonas se recusa a ir pregar ao povo gentil, ao povo que não faz parte da aliança. Mas Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E o próprio Abraão foi abençoado por um gentil, Melquisedeque. E o próprio Abraão era um gentil. Só depois ele foi circuncidado, só depois seu povo recebeu a lei, não é? Mas Jonas se recusa a ir levar a palavra de misericórdia para aquele povo. O que aconteceu com o povo de Israel na época do Senhor Jesus? Estavam orgulhosos e fechados em si, e não tinham o coração aberto para entender que o reino de Deus seria anunciado a todos os povos. Então eles viam com preconceito os samaritanos, os romanos, os gregos. É a mesma situação de Jonas. Um outro aspecto importante: Israel se fechou, se recusou, mas a vocação de Israel era anunciar o único verdadeiro Deus. O texto da nossa liturgia não é para viver como o povo do Egito, não é para viver como Canaã. Vocês são diferentes. Lá eles falam de vários deuses. Vocês têm um Deus. O monoteísmo é algo estranho naquela época. E ainda esse Deus não pode ser representado por nada material. A arca tinha que ficar lá no lugar santo, reservado, não era exposta para o pessoal ficar se ajoelhando, beijando. Ela ficava escondida, ficava no lugar reservado. Uma vez por ano só, um homem entrava lá, o sumo sacerdote. Ela não era objeto de adoração, ela era objeto de recordação. Então Israel recebeu essa vocação, mas infelizmente, né, ela recusou. E o que os profetas nos mostram, e o caminhar da história também nos mostra, né?
Deus disse: vocês serão dispersos. Deus diz isso em Deuteronômio. Quando Moisés está se despedindo do povo, Moisés vai dizer: vocês são rebeldes, Deus vai dispersar vocês. Por que vai dispersar? Para que eles sejam testemunhos. Daniel é um pregador na Babilônia. A vida consagrada de Daniel, as mensagens que Deus dá a ele anuncia, é um tipo de evangelização. Ele fala da vinda do reino de Deus, a pedra que destrói a grande estátua do sonho de Nabucodonosor. Então, Jonas representa também esse momento. Ele é levado contra a sua vontade lá para Nínive. Um outro aspecto muito importante: a recusa de Jonas e a recusa de Israel abre espaço para que os povos recebam o Evangelho. Não foi isso que Jesus disse? O próprio Senhor Jesus foi procurado por gente que não era do povo de Israel, romanos, a mulher sírio-fenícia. Depois, com a vinda do Espírito Santo, os apóstolos, os cristãos, os diáconos, os evangelistas se espalharam. Paulo desejava chegar na Espanha, o limite do Império Romano. Então, ali, enquanto os judeus estavam se fechando para o Evangelho, os gentios estavam sendo abertos. Paulo vai falar isso em Romanos, porque eles se afastaram, vocês são abençoados. E aqui está Jonas. Nós vamos chegar no capítulo 4, coração endurecido, não quer ver a graça de Deus, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, não quer participar da festa da graça. Ele quer ver fogo destruindo a cidade. Mas enquanto ele se endurece, Deus toca no coração dos marinheiros lá no navio. Ele está lá fechado, não ora, não se importa, mas os marinheiros estão clamando. E quando Jonas assume que ele é o responsável, ele tem um pouquinho de misericórdia, porque ele diz: me joguem no mar, e para o bem de vocês a tempestade vai parar. Ele pensou neles agora. Ele não tinha interesse naquelas pessoas. Agora ele pensa: Deus está mudando o coração dele. E por fim, nos diz a palavra de Deus, que na volta do Senhor Jesus, os judeus vão ser voltados, Israel vai ser voltado ao Senhor. Paulo diz isso. E o que acontece no final do livro de Jonas? Fica uma pergunta. É o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta. Mas nós vamos chegar lá. Não vamos adiantar a matéria. Mas vocês perceberam isso? Você consegue ler o livro de Jonas e entender esses paralelos, entender que não é apenas um homem, não é apenas um grande peixe, não é apenas teimosia, não é apenas a graça de Deus para uma grande cidade. Ele também representa uma nação, ele representa também o comportamento humano, resistente, teimoso, e a misteriosa e maravilhosa graça de Deus, trabalhando nele, trabalhando nos ninivitas. Mas esses pontos é que conectam a Bíblia toda, e cada vez mais nós precisamos ter esses pontos de conexão bem claros na nossa mente, na maneira que nós lemos a palavra de Deus, porque de novo estão voltando, né, os ensinos do Egito, Cabalho. Tem pessoas na igreja se tornando magos no meio evangélico, Cabalho, textos esotéricos, textos gnósticos. Então, o extremo do esoterismo, do gnosticismo, ou o extremo do ceticismo, da crítica severa à Bíblia, a credibilidade da Bíblia. Esses dois pontos. Mas nós não precisamos, se não temos condição para isso. Deus chama uns para pastores, outros para mestres. Eu preciso estudar teologia sistemática, eu preciso ir a fundo na filosofia. Não, você precisa ir a fundo na palavra, na teologia bíblica. É isso que vai te dar a sabedoria da palavra de Deus para compartilhar, como Paulo diz: eu não preguei a vocês em sabedoria humana, mas no poder do Espírito. Onde está o poder do Espírito? Na palavra, que é a espada do Espírito. Então é importante nós termos esses pontos de conexão, porque esses textos estão retornando, versões da Bíblia estão alterando alguns sentidos a gosto de algumas ideologias, né?
Deus já vinha anunciando o que ia acontecer. Como é que a gente pode se preparar para isso? Uma leitura em que nós enxerguemos esses pontos fundamentais que estão ausentes nessa literatura. Esses textos que correm pela margem da Bíblia, eles estão à margem porque eles não têm esses sinais, eles não têm esses pontos de conexão, eles não apresentam essa linha vermelha, eles não apresentam esses elementos de resistência humana, de semelhança com o comportamento do povo do Antigo Testamento, dessa mudança, dessa intervenção milagrosa, misteriosa da graça de Deus, que não tem explicação por uma terapia, por um uso de tecnologia. É um mover, é um mudar da mente e do coração com uma ação exclusiva de Deus. Por isso que ele vai dizer lá no versículo 9, do Senhor vem a salvação. Não é 50% parte minha e 50% parte de Deus. A salvação vem do Senhor, que é o nome do Senhor Jesus. Jeová salva, Yahvé salva. Então é muito importante, à medida que nós vamos caminhando nos profetas menores, daqui para frente, cada vez mais vai ficando claro esse anúncio do Messias, essa advertência para o povo de Deus que está se fechando na sua religiosidade, no seu orgulho, nos seus preconceitos. E mais uma vez Deus vai preparando para a vinda do Senhor Jesus, que anuncia a graça e a misericórdia. Vai mostrando que o plano de Deus não é para uma questão de sangue, para uma etnia, mas é como lá no Apocalipse, que João vê pessoas de várias tribos, várias nações, e todos diante do trono, louvando o Senhor. Esse é o plano do Senhor. Então, meus irmãos, esse é um aspecto que nós precisamos pensar. A palavra diz aqui: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Muito bem, mas como é que a palavra de Deus vem a nós? É muito triste para nós queremos ensinar a palavra de Deus, a gente vê o desinteresse de algumas pessoas. Às vezes nós estamos trabalhando, é trabalhoso trabalhar a exposição, a pregação da palavra de Deus expositiva. É trabalhoso, porque você tem que estudar, você pesquisa, você lê. Não fica só falando, aleluia, glória a Deus, eu não tenho o que dizer. Mas é triste a gente ver que às vezes tem pessoas que seriam tão importantes, a palavra de Deus traria cura para a alma delas, mas elas faltam no culto. Não têm interesse em estar presente na ceia do Senhor. Então a palavra não vem a elas, está disponível, mas elas se fecham. E a palavra não chega uma segunda vez, não chega uma terceira vez. Como é que a palavra de Deus vem aos nossos corações? Como é que ela tem vindo? Deus nos dá tantas chances, mas há pessoas que infelizmente elas vão queimando essas grandes oportunidades, e pelos motivos que infelizmente às vezes pode chegar até mesmo à banalidade. Quando Lucas nos diz que os religiosos da época chegaram para Jesus e intimaram ele, dizendo: olha, nos faça um sinal para provar que você é o Messias. Lucas diz: nenhum sinal será dado senão o sinal de Jonas. E Lucas, diferente de Mateus, não vai tocar no aspecto da ressurreição. Ele não vai dizer como ele ficou 3 dias no ventre do peixe, o filho do homem vai ficar 3 dias na terra. Lucas não menciona isso. O que dá a entender ali no texto de Lucas é que Lucas está dizendo: o sinal para vocês é a pregação do reino. É aquilo que Jesus estava fazendo naquele momento e eles estavam desprezando. Por isso o Senhor vai dizer: olha, mais na frente, lá no juízo, os ninivitas vão se levantar contra essa geração. Eles vão dizer: olha, nós somos convertidos pela pregação de Jonas, e aqui está quem é maior do que Jonas. Então esse é um sinal muito importante do reino de Deus, da ação do Espírito Santo no nosso coração. A pregação da palavra foi sinal também de Jonas, ou a correspondência
do trabalho, desse momento que Jonas está vivendo, como que Jesus estava fazendo lá na época em que ele estava ensinando pelas aldeias e chamando ao arrependimento. E essa pregação genuína, criteriosa da palavra de Deus, que respeita essa conexão, que não fica inventando coisas, mas se mantém fidedigna a essa unidade que as Escrituras têm, é sinal da presença do Reino de Deus. Então, esse é um ponto que nós também precisamos pensar e ter nos nossos ouvidos para filtrar o que está sendo dito como palavra de Deus pelo rádio, pela televisão, pelas mídias, por todos os meios que hoje são colocados à nossa disposição, e às vezes levam a preguiça, em vez da pessoa ler, meditar, pesquisar um pouquinho mais, ela vai recebendo aquilo, às vezes ela vai naquelas banalidades, de memes, de brincadeiras, às vezes algumas engraçadas, tudo bem, mas tem outras que vai para a banalização, discussões, desentendimentos, quando que o que realmente importa é a fé simples na palavra de Deus, e a busca da vontade do Senhor, e essa prática, essa obediência da vontade do Senhor na nossa vida, de uma forma pessoal, de uma forma que esteja relacionada à nossa vida pessoal e à nossa vida familiar. Então, é nesse sentido que a palavra de Deus vem a nós com o propósito de transformar, mas ela não vem apenas uma vez, ela virá muitas vezes. Por isso que é importante que nós oremos: Senhor, abra os meus ouvidos, me ajude a ouvir. Mais do que eu aqui falando, um outro irmão falando, pregando a palavra de Deus, são os ouvidos que fazem a diferença. Até eu mesmo. Se quando estudo, se quando oro, e se quando vou expor a palavra, eu mesmo estiver com os ouvidos fechados, é condenação para mim. E eu poderei estar falando coisas que não tem nada a ver com o texto. Por isso é importante sempre estarmos atentos como a palavra de Deus vem aos nossos corações. Ele fracassou, ainda tinha coisas para Deus trabalhar na vida dele, mas Deus estava dando a ele essa oportunidade. Como a misericórdia de Deus é maravilhosa. Ele estava lá no ventre do peixe, e aí ele não orava, ele não falava, ele ora, mas Deus não fala nada com ele. Deus fala com o peixe. Deus estava pacientemente, o oleiro, moldando o vaso enrijecido, mas Deus não quer destruir isso. Deus não quer destruir as nossas vidas. Deus quer nos ajudar a ressignificar a nossa história e nos conduzir a essa graça de estarmos em harmonia com a sua vontade, de estarmos alinhados com o seu plano. Então, seguir a Jesus, seguir o Evangelho, não é fácil, é difícil, mas não tem como ser melhor. O outro caminho, as outras situações, elas escondem de nós o seu final, as suas consequências. Um pastor em inglês esteve visitando uma igreja, se não me engano foi no Cazaquistão, e ali havia muita perseguição dos cristãos. E ele, quando estava na sala pastoral se preparando para ir para o culto, ele viu um quadro na parede que tinha o nome de várias pessoas. E ele perguntou para um presbítero daquela igreja do que se tratava. Ele disse: olha, um dia nós estávamos no culto aqui e veio a polícia, pegou o nosso pastor, os nossos presbíteros, colocou na porta da igreja e fuzilou todos eles. E a partir daí, alguns outros irmãos também foram presos e foram mortos. E o nome deles todos está lá. E aí, quando pessoas vêm aqui, e eles então dizem que estão decididos em receber o Senhor Jesus no seu coração, querem ser batizados, querem ser membros da igreja, nós trazemos eles aqui e apontamos aquele quadro, dizemos: olha, se você quer se tornar membro dessa igreja, você deve saber que talvez o seu nome vai ficar ali. Você está pronto para morrer por Cristo? Honestamente, eles contam isso, não ficam dourando a pílula, escondendo, falando essa linguagem triunfalista.
verdade que agrada a tantos, né? Na teologia acústica não diz, olha, pode ser que o Senhor chame você e o seu nome vai ficar. E aqueles que seguem adiante o fazem confiados na graça e na misericórdia do Senhor. Então, uma outra pergunta importante que nós precisamos fazer também, um destaque, né, que nos traz uma reflexão dessa primeira parte, desse momento em que a palavra de Deus vem novamente a Jonas. Né? É uma pergunta para nós, né? O que está nos impedindo de seguir a palavra de Deus no nosso dia a dia? O que está nos impedindo? Nós vivemos uma época em que as terapias estão muito populares. E geralmente elas trabalham com a ideia da autoestima. Mas todos os seus problemas é porque você não se valoriza o suficiente, você não se ama o suficiente. Então você tem que dar mais tempo a você, no lazer, academia, isso, aquilo, outro, e enche a bola do ser humano. Esse é um dos aspectos. Né? Um outro aspecto que também é colocado, né, é a questão de você estabelecer o que é certo e o que é errado, porque essas questões morais, elas são construções sociais. Cada cultura tem a sua. Então você também tem que fazer suas escolhas. É isso que a sociedade apresenta e as pessoas gostam. Porque aí as pessoas vão fazer do seu jeito. Mas o que o Evangelho diz para nós? O que essa linha vermelha que vem de Gênesis a Apocalipse, essas verdades fundamentais, que são os elos das Escrituras, nos mostram? Nossa natureza é corrompida. Nós somos impotentes para mudar isso, para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, sair desse nível baixo e fazer a ascensão, subirmos a escada de Jacó, alcançarmos um nível mais excelente de vida, a transcendência, a proximidade com Deus. Nós não conseguimos subir essa escada. E a palavra de Deus nos diz que Deus gratuitamente nos oferece o seu perdão e a transformação, mas a um alto custo, a morte do seu filho. Mas há pessoas que não gostam disso, e é incrível. A gente vê pastores que foram tão queridos no passado e hoje eles ensinam coisas contrárias ao que eles pregaram na juventude deles. Um que eu tive a oportunidade de participar de alguns acampamentos, falava do Evangelho raiz, como nós temos visto em vários textos, as Escrituras já expostos aqui, e hoje ele diz, olha, eu não aceito esse Deus de ira, esse Deus que castiga, que impõe limites. Esse Deus para mim não serve. Quando a Bíblia fala da ira de Deus, ela está falando da justiça de Deus em relação ao mal. O mal precisa ser punido, precisa ser tratado. Nenhum de nós quer viver com um câncer, com um tumor. Nenhum de nós quer que um membro do nosso corpo, um órgão do nosso corpo comece a necrosar. Nenhum de nós quer que o mal prospere em nossa vida, em nossa mente, em nosso corpo. Ele não pode ficar impune. E se nós descaracterizamos Deus com relação à sua justiça, com relação àquele que toma posição e que estabelece limites, o que Jesus fez na cruz perde o seu valor. O que ele passou na cruz, o sacrifício que era feito no tabernáculo e no templo, a substituição de Isaac no Monte Moriá, que se cumpre de forma plena no Calvário, perde seu sentido. Aquela voz de desespero daquele homem lá, já morrendo, condenado: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Perde o sentido. Aquelas palavras libertadoras, hoje mesmo estarás comigo. Esse poder de perdoar pecados, de romper as correntes do inferno, de tirar alguém que está ali já quase se decompondo e trazer a vida, a ressurreição.
Por isso, a mensagem do Senhor para nós, ela é um arado, ela também nos fere, mas nos fere para curar. Mas a nossa sociedade tem rejeitado isso, tem feito as pessoas orgulhosas, e essas pessoas, infelizmente, têm adoecido cada vez mais. Por isso que, ao que nos ensina a palavra de Deus, não são os momentos mais gloriosos, os momentos em que a gente talvez esteja super feliz por conquistas, que nós vamos ter as melhores lições espirituais da palavra de Deus. Talvez as lições mais profundas serão quando nós estivermos passando pelo que Jonas passou, o fundo do poço, onde nós não temos mais nada para nos segurarmos, a não ser a misericórdia de Deus, a graça, a compaixão do Senhor Jesus. Por isso, nós temos que fazer também essa avaliação, o que tem nos impedido de cumprir a palavra de Deus na nossa vida. O Deus que falou com Jonas é o Deus soberano, controla o vento, controla o mar, guia a embarcação, tem compaixão, estabelece meios para trazer a compreensão da verdade e vai conduzindo os nossos corações e abrindo o nosso entendimento para aquilo que não é filosofia humana, não é esoterismo, não é ceticismo, não é dúvidas ou críticas, mas sendo honestas essas críticas, sendo honestas essas buscas, como diz Paulo, apalpando-as na escuridão, Deus pode usar essas circunstâncias para nos ajudar. Às vezes nós vamos ficar como aqueles marinheiros, remando, tentando retornar com todas as forças, né? Mas como diz o texto que nós lemos aqui, eles não conseguiam fazer nada. Deus vai tornar impotentes, né? As nossas ações, mas isso não é para a nossa destruição, mas é para a nossa salvação. E Deus pode usar muitos meios. Usou a superstição desses homens, Deus pode usar hoje a literatura de algumas pessoas, Deus pode usar a música de algumas pessoas, Deus pode usar vários elementos e por meio deles trazer uma constatação da nossa real condição humana e nos levar a nos aproximarmos do Evangelho do Senhor. Essas são as armas da graça, as armas da palavra de Deus. Nós somos chamados a confiar. Deus sabe o que está fazendo. Caminhando para o final, é somente a palavra de Deus que vai nos levantar e nos colocar na direção certa. Versículo 2 diz: levanta-te, prega contra ela a mensagem que eu te digo. A mensagem do Senhor, alguns escritores cristãos dizem, deve ser sempre contra nós, como um espelho. Nós precisamos buscar de Deus essa oração feita pelo salmista: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos aprender a orar na escola dos salmos. Os salmos nos convidam a esse exame em que o próprio Deus, na sua graça e misericórdia, vai ao fundo do nosso coração para nos dar paz. Reverendo Ronaldo Lidoro, compartilhamos algumas mensagens dele no nosso grupo da igreja, né? Ele disse que nós precisamos entender a diferença entre paz com Deus e paz de Deus. Paz com Deus é a reconciliação que o próprio Deus faz por meio de Jesus Cristo, nesse sacrifício que é apresentado com figuras lá no Antigo Testamento, que às vezes eles não tinham noção. Vocês acham que Jonas tinha noção de que tudo que ele estava passando correspondia ao que Jesus cumpriria de forma perfeita? Muito provavelmente ele não tinha noção. Se já era uma dificuldade para ele ir e pregar em Nínive, imagine entender a dimensão de que tudo isso
no grande quadro maior da história da redenção, tinha uma correspondência com o Filho de Deus. A cabeça dele, o HD dele, não tinha condição de entender isso. Como nós também não entendemos como a nossa vida, que é um grãozinho pequenininho, nesse planeta com milhões de pessoas, qual é a relevância das nossas orações, do nosso serviço ao reino de Deus, da nossa família, do nosso trabalho? Qual é a relevância desse grãozinho em tudo isso? A relevância está na humildade de seguir fazendo aquilo que Deus já lhe ensinou, já revelou para nós, ser o que lhe agrada, e seguir em fidelidade, sem se sentir diminuído ao ser comparado, né, com esses grandes ministérios, com essas coisas que chamam a atenção. O Senhor disse no último dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagres, grandes eventos. O Senhor disse: se afastem de mim, não os conheço. E aí Ele vai dizer que aqueles que visitaram, que oraram, que deram uma roupa, que ajudaram com isso e aquilo, na simplicidade das coisas comuns, o honraram e o glorificaram. Mas isso é fruto do que o pastor Ronaldo Lidório diz: a paz de Deus. Uma vez que nós, pela graça de Deus, recebemos a paz com Deus, pela reconciliação proporcionada por Cristo, agora nós recebemos no nosso coração a paz de Deus, que vai nos ajudar com o dia a dia, com as frustrações, com os aborrecimentos, e vai nos ajudar a seguir adiante, passo a passo, a se levantar a cada manhã, mesmo que não sejamos ricos, mesmo que não vamos nos tornar milionários, mesmo que não vamos ter um grande apartamento em Camboriú, mesmo que não vamos ser celebridades, mesmo que será um dia comum, mas Deus nos levanta, porque caminhamos com o Senhor dos Senhores, que disse: eu não vim ser servido, eu vim servir. O mesmo que ao dar a ceia do Senhor lavou os pés dos apóstolos, um serviço humilde, um serviço do servo, do escravo mais simples da casa. Mas ele diz: assim como eu faço, façam vocês também. Então, a voz dele, não importa o serviço que ele nos deu a oportunidade de fazer, se fizermos dedicado a ele, nós teremos a alegria de saber que a vontade dele está sendo honrada, e ele está sendo glorificado nas coisas pequenas que ele diz que são as mais importantes. Aonde foi que João, o apóstolo, teve a revelação do Apocalipse? Foi em alguma ilha do Caribe? Foi em alguma ilha da Indonésia? Foi numa ilha horrível, Patmos? Tem no YouTube, vocês podem acessar lá, vocês vão ver, tem nada, feia. Ele foi jogado lá, mas ali Deus abriu os céus para ele, e a mensagem que ele viu e escreveu tem confortado corações, gerações da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os homens remaram com força para trazer o navio de volta, mas não conseguiram. Jonas também estava andando, vamos dizer assim, em círculos, com a sua teologia equivocada, com a sua leitura equivocada da Bíblia. Na época de Jonas, já havia acontecido o período dos juízes, o período de Ruth. Será que ele não conhecia a história de Ruth? Ele vivia um período de monarquia, então já tinha acontecido o reinado de Davi. Ele não sabia de onde veio a família de Davi? Ele não sabia que Ruth era moabita, que foi aceita no povo de Deus? Ele não sabia da história de Raabe, quando Josué cercou Jericó? Que leitura equivocada Jonas estava fazendo. Mas um pouco ele sabia. Os salmos eram para ele uma escola de oração, mas ele precisava aprender mais da palavra de Deus. Ele precisava aprender
que onde o nome do Senhor fosse invocado, o Senhor ia operar a salvação. E a Bíblia nos diz, por meio do apóstolo Paulo, há um nome que está acima de todo nome. E onde esse nome for invocado, o nome de Jesus, haverá salvação. Deus, em sua misericórdia e graça, nos ajude também, meus irmãos e irmãs, a encontrarmos a vocação que Deus tem para a nossa vida. E mesmo que passemos por tempestades, nós saibamos, né, que Deus nos colocou, nós embarcamos no barco, a igreja do Senhor, né, e que esse barco não vai afundar. Esse barco, ele é muito simples, ele muitas vezes tem algumas situações que nos aborrecem, que nos entristecem, né? Mas o mais importante é saber que nós não estamos sozinhos, que o Senhor Jesus, Ele está conosco. Filipenses 4,7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Note isso, né? A paz que excede todo o entendimento. É importante você cuidar da sua saúde, é importante você tomar medicação, mas tudo isso tem limites. Tudo isso tem limites. Nós precisamos desse algo mais que desafia a nossa lógica, desafia a nossa compreensão. Essa paz de Deus, de saber que estamos alinhados com a sua vontade, de termos essa misericórdia atuando no nosso coração e nós não estarmos buscando apenas uma anestesia dos nossos problemas, um escape, mas de fato nós estamos como Jacó, na luta com Deus, por entendimento, por fidelidade, por santidade, por sermos mais íntimos desse Deus que nos ama profundamente. Como diz um poeta, sermos vencidos por aquilo que é maior do que nós, por aquilo que é maior do que o universo. Nós temos a graça e a misericórdia de sermos abençoados por esse amor do Senhor Jesus. Deixe-me ler aqui para encerrar um texto de Virginia Woolf, uma escritora. Ela diz: há um tipo de tristeza que vem de saber demais, de ver o mundo como ele realmente é. É a tristeza de entender que a vida não é uma grande aventura, mas uma série de pequenos momentos insignificantes. Que o amor não é um conto de fadas, mas uma emoção frágil e passageira. Que a felicidade não é um estado permanente, mas um vislumbre raro e fugaz de algo que nunca poderemos segurar. E nesse entendimento há uma profunda solidão, um sentimento de ser separado do mundo, das outras pessoas e de si mesmo. Que pena, né? Essa constatação tão escura da vida, tão sem esperança. A graça que Deus nos dá de confiar em Jesus nos faz enxergar além dessas nuvens escuras. Mesmo quando a gente sente o vento anunciando que uma grande tempestade está por chegar, e o Apocalipse diz: uma tempestade está por chegar, mas nós não ficamos com medo, porque nós sabemos que junto com essa tempestade vem o nosso amado. Nós lembramos da palavra de Cantares: eu sou do meu amado, e o meu amado, o amado é meu, e a sua bandeira sobre nós é o amor. Jonas ainda tem muito que aprender, nós vamos seguir adiante no texto, mas talvez nós, com a graça de Deus, possamos receber a palavra do Senhor nessa noite de uma forma mais acolhedora, e durante a semana revisitarmos as Escrituras, separarmos um tempo para meditarmos um pouco mais, para aprofundarmos a palavra de Deus, trazer mais alguém dos autores cristãos do passado ou de agora dos nossos tempos, que tem o mesmo zelo, o mesmo respeito pelas Escrituras, para nos ajudarem a enxergar um pouco mais.
que nós possamos de repente estar no ombro desses gigantes do passado e aprender a fazer saques, a retirar desse grande banco, desse grande tesouro da igreja cristã, do povo de Deus, que ao longo da história escreveu sim muitos e belos e profundos testemunhos que podem nos ajudar a não cair nesse marasmo, nesse andar em círculo do estado religioso do nosso tempo. Não tenhamos preguiça de ler, não tenhamos preguiça de estudar, não tenhamos algum tipo de resistência de investir em boa literatura. Cultive esta fé que Deus deu a você. Adube essa fé com coisas boas. Existem coisas, literatura, material útil para adubar essa esperança, esse sopro da palavra de Deus no nosso coração. Vamos caminhar por essa estrada. O Senhor mesmo vem ao nosso encontro para nos dar a alegria de enxergarmos, vermos o que não está sendo visto. Provavelmente daqui para frente muitos olhos vão se fechar, muitos ouvidos vão se fechar para essa mensagem tão clara e fidedigna da palavra de Deus, mas vão se abrir para o brilho da mensagem da cultura, o espírito do anticristo que vem chegando e vem contaminando e vem afastando as pessoas desse evangelho tão puro, tão belo, tão maravilhoso, que mostra-nos o rosto misericordioso e justo de Deus, aquele que é tudo. Porque Paulo disse: eu perdi todas as coisas e as reputei como esterco, como lixo, para ter Cristo. Cristo, o tesouro, em quem estão contidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Que Deus, na sua graça e misericórdia, meus irmãos e irmãs, nos dê o privilégio de que a palavra de Deus venha segunda, terceira, quarta, quinta, todos os dias, manhã, tarde e noite. Como diz o salmista, até de noite o meu travesseiro me ensina, porque nós temos o que meditar, nós temos o que nos nutrir, e a palavra de Deus venha jorrando, trazendo esperança, trazendo sabedoria e abençoando e limpando o nosso peito. Nós tenhamos a alegria de ouvir com clareza quando o Senhor nos chamar, quando o Senhor nos der direção, nós prontamente, como Samuel foi ensinado, nós prontamente venhamos a dizer: fala, Senhor, teu servo, a tua serva estão vindo. Amém?